Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre ferrajamento. Meu nome é Fernando Gonzalez, sou veterinário, sou criador, sou usuário de cavalo de esporte, e esse tema de ferrajamento eu acho um tema extremamente interessante. Constantemente na nossa vida, quem vive cavalo se depara com essas situações da importância do ferrajamento. A história do ferrajamento começa em 400 anos antes de Cristo. É o primeiro relato de uma ferradura encontrada. E é muito interessante porque desde lá o casco não mudou, o cavalo é o mesmo, as funções mudaram, mas os problemas são os mesmos. Então é constante esse tema, esse assunto. Então eu considero de muita importância no nosso meio equestre. As ferraduras são contestadas muitas vezes sobre a sua utilidade, a necessidade delas ou não. Napoleão já usava como estratégia de guerra, ele usava um sistema de ferrar ao contrário seus cavalos, na qual os seus exércitos estavam indo e os adversários achavam que eles estavam vindo, em função do seu posicionamento. Hoje a gente usa a ferradura corretiva, uma ferradura invertida, chamada ferradura Napoleão, com uma função terapêutica. Então a história é muito interessante dessa arte. Então os cavalos hoje são necessários sempre serem ferrados ou não? Essa é uma pergunta que sempre vem. Então existem algumas modalidades que não necessariamente, em virtude do desgaste, que sejam ferrados. Ser encasqueado, sim. Então existem alguns animais que não necessariamente têm obrigatoriedade de serem ferrados. Mas a grande maioria dos nossos esportes exige que tenha um desgaste, exige uma frequência, são animais que fazem muita força, então o estojo córneo, onde é formado, onde é o desenho do casco, ele ocorre um desgaste. E esse desgaste muitas vezes deve ser protegido, e a forma de proteção é o ferrajamento, a colocação num ferro. Então, essencialmente, o ferro, a matéria, vem para proteger o desenho do casco. E com eles algumas coisas acontecem, o desgaste que seria natural, ele ocorre artificial. Então o que é? Ele não tem um cavalo solto no campo, ele caminhando em terrenos abrasivos, ele ocorre um desgaste natural. Ele subindo no morro, ele ocorre um desgaste natural. E ele automaticamente, com o ferro, ele não ocorre esse desgaste. E aí começam alguns problemas decorrentes do ferrajamento, que é a perda da angulação. Esse casco cresce da coroa, que é o períbulo, para baixo, e da parte mais interna das lâminas do casco para fora. Então ele tem um crescimento de em torno de 1 centímetro por mês. Com isso aí leva a um desequilíbrio. O que é um desequilíbrio? O ângulo, que deveria ser em torno de 55 graus, uma média só para a gente se mensurar, ele acaba aumentando esse ângulo. Com isso força as articulações, força tendões. Então esses movimentos repetitivos, que é o que diferencia de um cavalo atleta de um não cavalo atleta, se torna negativo para o cavalo, em virtude dessa perda de angulação. Então, por isso é necessária uma frequência, primeiramente uma frequência desse ferrajamento, que varia muito de região, e em torno de 30 a 45 dias, depende do crescimento, depende do tipo de cavalo. Então, são fatores importantes para se avaliar. Os principais problemas que ocorrem com o ferrajamento, de imediato, é a colocação de um cravo numa região inervada, uma região que tem irrigação. Então, é um cravo que dói de imediato, na automática colocação. Muitas vezes ocorre um cravo que chama cravo morno, que é um cravo que fica na linha branca, é um cravo entre o limite do estojo córneo e a parte inervada. Então, ele é um cravo que geralmente dói no outro dia ou 2 dias depois, de acordo com o trabalho que esse cavalo vai exercer. E a pressão sobressola. Então, muitas vezes, o ferrajador, ele quando vai colocar essa ferradura, ele sobrepõe a sola, e isso causa uma compressão. Isso dói no outro dia, geralmente. São os erros, as falhas mais comuns de ferrajamento. Após isso, ocorrem algumas invenções que eu acho que a gente às vezes inventa, ferraduras excessivamente elaboradas que não levam a uma boa biodinâmica. Então eu acredito que o ferrajamento é uma coisa simples, não é fácil, de extrema importância para a equidicultura
emprega muita gente e uma boa relação entre o treinador, o ferreiro e o veterinário é fundamental para a harmonia e ação dessa atividade tão importante na nossa área. Muito obrigado, agradeço, sempre lembrando que são opiniões formadas de uma carreira profissional com experiências próprias e que a evolução da nossa cultura faz parte desse nosso diálogo.